Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos. Vamos continuar o que vínhamos falando. Eu comentei com vocês na aula passada que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência africana no Brasil. Mas para começar, vamos dar uma relembrada, tá bom? Vamos relembrar que você estudou durante o ano, no primeiro ou no segundo trimestre, sobre a organização das sociedades africanas, certo? Isso é muito importante, tá? É importante você lembrar que as sociedades africanas eram variadas, com muitas culturas diferentes, com muitas especificidades. O que isso significa? Que existiam algumas coisas que umas tinham e que outras não tinham, jeitos de pensar, de se comportar, de se vestir, de comer, até mesmo características físicas que eram bastante diferentes. Mas um ponto muito importante é lembrar que a África tinha reinos, impérios muito bem estabelecidos e extremamente ricos. O continente africano, ele é um dos que mais tem minérios, né, e pedras preciosas, enfim. Então, era uma região muito privilegiada por conta disso. E era muito rica até a chegada dos europeus ali, certo? Então é importante a gente lembrar também que a África é um continente, não um país, certo? E que as sociedades, antes dos europeus chegarem e explorarem, estavam muito bem formadas. Tudo bem? Eu quero que você se lembre que isso é África. Tá vendo essa imagem? Isso é África. Muita pobreza, muita desigualdade. Mas isso também é África. Muito desenvolvimento, muita riqueza, cidades muito bem construídas, iluminadas, praias exóticas. Isso também é África, uma natureza selvagem onde tem leões, girafas, hienas e tudo mais que a gente tem muita curiosidade de ver e de conhecer. Isso também é África, história, vestígios, a origem da sociedade, a origem do homem, né? Que foi ali, somos todos descendentes de africanos, cidades ricas, bem construídas, né? Como essas outras duas imagens. Então a África, ela é muito mais do que só aquela primeira imagem que você viu, tá? A África é um continente enorme, com muitas características, a gente tem que lembrar disso. Resumir a África a um continente de pobreza e de história triste é muita crueldade com esse continente que nos ofereceu os maiores impérios, que nos ofereceu muita riqueza, que nos ofereceu a primeira sociedade que fazia cirurgia no cérebro. Pensa, os egípcios operavam o cérebro das pessoas, isso há mais de 2000 anos atrás. Então, isso é muito importante de ser lembrado, porque a gente não pode banalizar a história das sociedades, certo? Outro ponto que eu quero destacar com você é a escravidão. Ela era inédita na história? Ela surgiu com a exploração da África? É lógico que não. Lá em Roma já existia escravidão. Lembra do sexto ano? Na Grécia, né? Na pré-história existia indícios de escravidão, certo? E hoje existe escravidão. Eu coloquei aqui uma imagem de 2020, mas a gente tem vários registros de pessoas que são reconhecidas e defendidas pelos direitos humanos para sair da condição de escravidão. É um dos direitos humanos o ser humano ser livre, né? É uma luta do planeta inteiro graças aos direitos humanos, certo? Então, a gente tem em 2020 trabalhadores em situação análoga à escravidão. O que é isso? Quer dizer que eles não têm um salário digno, não têm um lugar de morar digno, têm que comprar do senhor, têm seus documentos extraídos, enfim, certo? Então a gente tem isso. Na África existia escravidão também, né? Só que, vamos lá, retomando que a África é um continente, nem todas as sociedades, nem todas as comunidades, nem todos os grupos africanos tinham a prática da escravidão, certo? Nem todos. Alguns possuíam, mas as que possuíam e que aconteciam por diversas causas, a gente vai ter escravidão causada especialmente por guerra, quase todas eram por guerra, né? Eles não tinham prisões, então esses escravos ficavam juntos ali. Podia ser por um crime que cometeu, enfim, qualquer infração em determinada sociedade podia levar a isso. Só que nessas sociedades, primeiro que o filho não era visto como escravo também, tá? Segundo ponto, que algumas sociedades costumavam reiterar
aquele sujeito. É claro que ele não ia ser um sujeito comum, mas ele podia constituir família, ele possuía relações comuns com todo mundo. As pessoas de posição alta, né, de classe elevada, elas mantinham prestígio. Então, reis, rainhas que perderam guerras e eram capturados como escravos de guerra, essas pessoas mantinham prestígio ainda, elas eram respeitadas ali dentro, né? Sacerdotes religiosos eram respeitados ali dentro. Entretanto, vem mais uma diferença para você. Dentro do continente africano não existia qualquer evidência da escravidão ser vista como uma forma de comércio, certo? Não tinha isso, ele não era mercadoria, até a aparição dos europeus no século XV, certo? Quando os europeus aparecem ali, várias foram as formas de obter escravos, tá? Houveram invasões, sequestros, houveram incentivos à guerra, chantagens, mas também houveram, sim, grupos que toparam a parceria, grupos que tinham escravos de guerra e que acabavam não tendo o que fazer com eles. E aí vendiam. Algumas sociedades até começaram a ver nisso uma possibilidade de comércio. Mas é muito importante a gente lembrar que a demanda que vinha dos europeus. Nem nos sonhos mais profundos das sociedades africanas se imaginava o que era feito com esses sujeitos aqui na América, tá? O mundo não era o mundo de 2021, um mundo em que você acessa pelo celular, pela televisão, pelo rádio as informações instantâneas. Não era assim que funcionava. Além do mais, alguns grupos, como os grupos da Angola, né, tentaram proteger e fugir de diversas maneiras e não tiveram como. Os europeus, eles tinham formas de controlar essas sociedades e de ameaçar essas sociedades. Então eu coloquei aqui uma tabela para você, eu quero que você grave essa informação. Escravidão dentro da África, como é que era? Tinha suas lógicas próprias, certo? Escravo era visto como um prisioneiro de guerra, né, e não como um objeto. E ele tinha pertencimento coletivo, isso muda tudo. O escravo não era da professora Taline, não era do fulano, não era do Beltrano, era da comunidade. Então, se algo é de todos, a gente trata com mais cuidado, né? Os filhos nasciam livres, tentava se inserir na sociedade, porque o que se buscava era que esse prisioneiro de guerra ele não ficasse ali dentro e depois, se ele fugisse, contasse as estruturas e tudo mais daquela sociedade. Então, costumavam tentar fazer ele casar, ter filhos, né, para criar raízes com esse grupo. Já a escravidão pelos europeus tinha uma lógica comercial. Esses escravos eram vistos como posse, como propriedade, como produto, e eles passavam a pertencer a uma pessoa que podia comprar, vender e até matar aquele sujeito se quisesse. Os filhos eram escravos, enfim. Tá? Então, era uma coisa muito mais profunda. Ninguém é ou foi escravo, certo? Ué, professora, claro que foi. Não. A pessoa estava numa condição de escravidão, tá? Ser escravo não é uma característica de nascença de ninguém, certo? As pessoas nascem livres, elas estão numa condição, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por muito tempo, a história ela foi muito injusta com esses sujeitos. E principalmente com seus descendentes. Imagina a diferença que é você falar que você é descendente de um escravo e você falar que é descendente de um rei. Essas pessoas, em grande quantidade, eram pessoas que dentro da África tinham habilidades muito individuais. Existiam reis, rainhas, sacerdotes, artesãos, né? Existiam camponeses, existia uma categoria muito grande de pessoas. E aí dizer assim, essas pessoas eram escravas, essa é muito sacana com elas, né? Elas não eram, elas estavam, elas foram sequestradas e trazidas à força nessa condição. Mas ser escravo elas não eram, certo? Olha aqui esse mapa falando das rotas da escravidão, de onde essas pessoas vieram. Então elas foram trazidas de vários lugares, através das várias formas que a gente já comentou para cá, e espalhadas. Era uma estrutura muito comum, os portugueses principalmente, tentarem separar pessoas que falassem os mesmos idiomas ou grupos que eram amigos, né, parceiros, colocar junto com inimigos. Para quê? Para que durante a viagem as pessoas, né, os africanos ali dentro, eles não conseguissem se entender, né? Eles não conseguissem conversar, porque era um idioma diferente, né? Então era difícil, porque era inimigo, então tinha aquela barreira entre os grupos, enfim. Então isso era muito comum
para poder distanciar. Outro ponto importante, você pode ver essas setas são de vários lugares e por serem de vários lugares, eles também tinham características físicas muito diferentes, tá? E a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou falar com vocês, sobre uma das maneiras de controlar essas sociedades, que era fazendo elas sentirem desprezo de si próprias, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, certo? Como elas eram trazidas até aqui? Agora vem um monte de imagem forte, segura o estômago, certo? Aqui está a primeira. Isso é um navio negreiro, tá? Ou um tumbeiro, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Esse navio, ele foi, conforme passava a demanda, a busca por escravos, ele foi ficando mais elaborado, certo? Basicamente, tentava-se trazer o máximo possível de pessoas dentro dele. Então, você pode olhar nessa segunda imagem, e essa segunda imagem é um mapa, um desenho feito por pessoas que viveram na época da escravidão, né? E que foram investigadas pelos ingleses, na época que a Inglaterra proibiu, então era crime, então os ingleses traziam esses marinheiros para poder ter um julgamento. Nessa imagem você pode ver que tem compartimentos com muitas pessoas uma do lado da outra, então tentava-se fazer a estrutura delas deitadas, elas sentadas, uma na frente da outra, eu vou mostrar para vocês já já, ou deitadas dessa forma, como se fossem armários mesmo, e elas eram presas, ou no pescoço, uma das outras, com ferro, né, com aquelas correntes, ou pelos pés. E aí, imagina, tinha viagens que duravam 2, 3 meses nessa situação. Olha aqui essa outra bem no cantinho, a pessoa que estava fazendo parte do processo de registro, ela fez questão de destacar, tá vendo? Eram pessoas sentadas, uma de encaixe nas pernas da outra, como se fosse no colo. Imagina 2, 3 meses dessa forma. Muitos não viam a luz do sol, chegava a ter mortalidade de até 50%, por isso tumbeiros, né, dentro dos navios. O tempo de viagem variava, mas era um período muito longo, então era muito comum, e olha gente que doido, era muito comum essas pessoas chegarem, o navio encostar, e quando elas desciam desse navio, elas beijarem o chão, chorarem. E a Igreja Católica, que era a favor da escravidão africana, na sua época, hoje, é lógico, já pediram perdão milhares de vezes, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu. A Igreja Católica apoiava e dizia que a África era um inferno na terra e o Brasil era o purgatório, e por isso eles beijavam o chão, porque eles tinham a chance de ver sua alma salva. Olha que coisa mais louca, os caras passavam 3 meses dentro de um navio sem ver o sol, né, com gente morta do lado, crianças que se suicidavam, eu já vou falar sobre isso, tendo às vezes, para não atrofiar os músculos, que ser levados para ficar dançando na frente dos brancos que riam, né, com direito a 1 copo d'água por dia. Então, era uma vida infernal ali dentro. Isso se tivesse água para a viagem inteira, porque se não tivesse nem água eles bebiam. Então, morriam de sede, morriam de fome, enfim, um negócio pesado. E aí chegar, lógico, imagina o alívio de chegar em terra firme e as pessoas justificarem com a questão religiosa. Muito louco, né? Então a taxa de mortalidade chegava em alguns navios a 50%. As crianças algumas crianças se suicidavam porque elas entravam em pânico e aí pulavam, né, do barco e não sabiam nadar no meio do mar, né? Mesmo que soubesse, acredito que seria bem difícil de chegar até a costa. E aí acabavam morrendo. Pessoas que, até vou colocar aqui outra imagem, ó. Essa imagem também é um registro. Pessoas que se manifestavam, que questionavam, que pudesse ser chamado de baderneiro, por isso também eram jogados no mar. Não tinha alimento suficiente, então muitas vezes se trocava um prato de comida com essa pessoa que estava capturada, por ela chicotear alguém que estivesse fazendo algo errado. Então era um trem muito pesado, né? Uma dívida histórica gigantesca. Ao desembarcar na América, eles eram vendidos, estima-se aí que chegou de 12 milhões mais ou menos na América como um todo, e no Brasil estima-se que 5 milhões de africanos em condição de escravidão. Eles eram vendidos em lotes, então em quantidade de escravos, fosse por leilão ou fosse de venda direta. Costumava se separar, especialmente os parentes, suas identidades eram tomadas, e é aí que a gente tem uma das maiores dificuldades de compreender esse período. Por quê? Porque essas pessoas, imagina, vinha lá a princesa de Angola, chegava aqui,
Quando ela chegava aqui, eles tiravam o nome, o sobrenome, o cargo dela, o idioma dela, tudo dela, certo? Mesmo assim, os africanos, alguns, reconheciam a autoridade, se ajoelhavam, isso era motivo de morte, entendeu? Então o trem era muito feio. Por isso que quando a gente fala, muitas pessoas que são descendentes de africanos falam, eles têm dificuldade de dizer de onde veio a sua família. Não é que nem descendente de europeu, que vai lá falar, minha família veio da Itália, a minha veio de Portugal, a minha veio da Alemanha. E as pessoas descendentes de africanos não têm como falar da mesma maneira. Por quê? Porque a identidade dessas pessoas eram tiradas. Então a gente está falando de processo de violência, desde o sequestro desse sujeito lá da África, até toda a violência identitária, que é você tirar o nome, a origem, o registro dessa pessoa. Né? Então, é um processo grande, muito mais profundo do que falar só das chicotadas que se levava, que era extremamente pesado, mas que é só a ponta do iceberg. Né? A violência era muito mais ampla do que isso. E todas as características africanas, elas passavam a ser negativadas. Pensa comigo se faz sentido. É muito mais fácil você controlar uma pessoa que sente vergonha de ser quem ela é, né? Que busca aprovação. Então era isso que se buscava o tempo inteiro. Ao falar da aparência, ao falar do cabelo, ao falar da cor da pele, ao falar da estatura, ao falar do idioma, da religião, de tudo, tudo era visto de forma negativa. E a gente tem nisso uma característica do Brasil em 2021, aliás, da América em 2021, a dificuldade de ver beleza em algo que não seja europeu. Já percebeu isso? Inclusive na música, olha só, as pessoas acham que são muito mais inteligentes se elas ouvirem música em inglês do que música em português. Especialmente se for música de periferia, como funk, axé, pagode, né? E isso é uma característica que vem da colonização, né? A síndrome do vira-lata, tudo que é nacional é ruim, né? É uma herança daí. Os africanos que chegavam e depois os seus descendentes nas fazendas, eles viviam normalmente em senzalas, que eram quartinhos pequenos. Esse que você está vendo aí, que vai aparecer a imagem, ainda está um pouquinho mais sofisticado porque ele recebe passeio turístico, mas costumava ser feito de pau a pique, com a terra de barro batido, né? Espaços sem nenhum conforto, onde esses africanos dormiam de 4 a 5 horas à noite, né, enquanto não estavam trabalhando. O trabalho era pesado e a gente vai falar sobre trabalho quando for falar do ciclo de açúcar na próxima aula, tá? Então, estou falando só por enquanto da vida sem falar do trabalho, porque o trabalho, meu amigo, era pesado. Aí eu te pergunto, você aceitaria ser submetido a uma condição de escravidão? Não, né? Ninguém aceitaria. A gente vive num país que as pessoas elas acham que a escravidão ela foi muito dócil, muito tranquila, que os escravos não resistiam, não era assim, tá? Eles viviam um sistema de controle o tempo inteiro. Imagina só, imagina que você tem um pai e mãe idosos ou tem filhos e essas pessoas vivem com você numa condição de escravidão. E você sabe que se você fugir, eles ficam. E eles podem pagar pela sua fuga. Que se você fizer qualquer coisa que seja visto como errado, pode ser neles a punição. Isso fazia com que muitas pessoas pensassem 2 vezes antes de se revoltar. E mesmo assim, rolava muitas manifestações, né? Como que eram controlados, então, o uso da força física ou não? Muitas pessoas, muitos escravos, quando eles fugiam, existia um mecanismo de recaptura, né? Os capitães do mato, os bandeirantes. Então, ele era recapturado. E ele era marcado, sabe quando marca gado com ferro quente? Sabe? Pois é, eles eram marcados com ferro quente, a letra F, no rosto. Você consegue imaginar a dor e a tortura que isso era? Eles eram chicoteados, eles eram humilhados, eles sofriam violência psicológica, falta de alimento, ver os filhos ou os pais, as pessoas que você ama, serem presos, torturados. Então, tudo isso colocava eles numa situação de muito medo. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse medo, essas pessoas, elas lutaram. Elas lutaram com rebeliões, como a Revolta dos Malês, né, que basicamente estourou em Salvador, foi uma revolta de africanos islâmicos, muçulmanos,
que eram proibidos de ter sua religião, ainda tinha essa, eles chegavam, eles eram obrigados a ser católicos, todos que chegavam, e eles se rebelam, né, numa violência ali, né, numa manifestação bem violenta dentro de Salvador, mas bem violenta contra pessoas que eram extremamente violentas, né, porque a gente esquece de lembrar que essas pessoas estavam sofrendo violência há muito tempo, né, então estoura essa manifestação. Outras manifestações eram mais singelas, como boicotar o trabalho, esconder uma ferramenta, que eram coisas pequenas e que por vezes passava despercebido, mas era uma forma de resistir. Mas a principal forma de resistência africana no Brasil foi com a cultura. Com a cultura e com o orgulho da sua identidade. Então a gente tem aí duas características muito fortes e que prevaleceram. Eu gosto de falar sempre que cultura de resistência ninguém derruba, né? A gente tem no Brasil a cultura predominante é a cultura africana e a cultura indígena. A cultura europeia foi vencida no Brasil. Por quê? Porque cultura de resistência sempre é mais forte, sempre vai ser mais forte. É questão de sobrevivência. Né? Então, o orgulho da sua identidade, os africanos, eles chegavam aqui, então eles não podiam ter a religião deles africana, né? Então eles chegavam aqui e eles eram obrigados a ser católico, então beleza, então essa aqui é sei lá, a Virgem Maria, pronto, então agora ela vai ser Iemanjá para mim. Então começou a rolar um sincretismo religioso muito grande, que era colocar a sua religião em características que eu podia ter. Então eu tenho que ter esse santo, beleza, então esse santo não vai representar o que vocês estão dizendo para mim mais. Vai representar o do meu povo, da minha terra. E isso vai formar muitas novas características para o Brasil. E o orgulho da identidade. Então, gostar de mostrar a sua origem, os tecidos coloridos, os cabelos, eu vou falar sobre isso, tá? Agorinha mesmo. Então, olha só, vamos começar falando da capoeira, né? A gente tem a capoeira como uma grande manifestação de resistência. Você pode achar que é dança, você pode achar que é luta, você pode achar o que for. O fato é que a capoeira, ela permitia momentos de lazer em que os africanos, os escravizados, eles podiam ensaiar a sua ginga até mesmo para correr dentro das florestas, das matas, para ir até os quilombos, que eu vou falar daqui a pouco. Chegou a capoeira a ser vista como crime. Pessoas eram presas pela capoeira. Aí você fala, nossa, que viagem. Viagem nada, gente. Lá nos anos 60, tinha gente que era presa por tocar pagode. E hoje a gente vê gente sendo presa por cantar funk. Ou seja, é uma perseguição constante a qualquer coisa que seja considerada de periferia. E isso permanece. Você está vendo agora as oferendas, chamadas ofensivamente de macumbas. Elas também são manifestação religiosa, né, onde se mostrava a sua fé. E é muito interessante que se construiu toda essa visão, né, os europeus, eles queriam frear qualquer manifestação africana, então eles construíram uma visão de que tudo isso era muito ruim, que isso era coisa com demônios e tudo mais. E os africanos falaram, beleza então fica pensando aí, porque aí você não vai mexer. E os meus amigos que estão fugindo, eles têm o que comer. Então se colocava na encruzilhada farofa, cachaça, frango, e as pessoas que estavam fugindo, elas podiam se alimentar de alguma coisa. Então, além da questão da fé, ainda tem a questão de apoiar o outro. E os europeus não mexiam nessas oferendas, porque tinham medo. E eu quero destacar as tranças, que eu falei com vocês. As tranças, elas vêm de vários povos, a gente tem as tranças nagô, por exemplo, é uma característica identitária africana muito forte, servia também, muitos desenhavam mapas, né, das rotas de fuga para chegar até os quilombos nessas tranças, e que representa muito. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, porque a gente vive no Brasil um dos debates de apropriação cultural e tudo mais. E a gente precisa entender que quando eu estou falando disso, eu estou falando de um povo que sofreu repressão durante muito tempo. Foi escravizado, foi chicoteado, sofreu pressão psicológica, sofreu de várias formas. E que a sua cultura era vista como algo muito ruim, né? Algo a ser desprezado, algo a ser negado. Isso para controlar esse povo, certo? E aí, depois de muito sofrer e de ser preso por causa daquela característica e de ser violentado por causa daquela característica, vai lá uma pessoa branca, bonitinha, faz a trança, que ela fala, que lindo, nossa, que estiloso, amei.
E aí você ignora toda aquela luta daquelas pessoas. Né? Não é problema, eu sou branca, né? Não é problema eu fazer uma trança. O problema é eu tirar a identidade do que isso representa na história. Isso representa resistência, isso representa luta, isso representa sofrimento. Então a gente não pode relevar esse tipo de questão. E agora eu quero falar um pouquinho dos quilombos, só para a gente fechar essa questão de lá e trazer de novo reflexões atuais, né? Os quilombos eram povoados, eram vilas, onde as pessoas que estavam em condição de escravidão, elas fugiam para poder viver com alguma liberdade. Nesses quilombos, eles reproduziam hábitos de vida muito semelhantes aos africanos. Para poder reprimir os quilombos, que não apenas representavam uma ameaça aos europeus, aos brancos, aos donos de terra, por estarem ali, aquilo que eles viam como propriedade, né, que eram as pessoas, também tinha uma ameaça muito maior, que é o fato de que aqueles sujeitos que estavam no quilombo eram sujeitos que produziam tudo. Era quem plantava, era quem colhia, era quem fazia o açúcar, era quem fazia ferramentas, era quem fazia tudo. Imagina se eles decidissem, por conta própria, competir contra os engenhos, né, dos europeus. Não teria como vencer, porque eles dominavam todo o processo produtivo. Então era necessário reprimir. E várias foram as estratégias. A violência, lógico, invadir, dominar, mas também espalhar boatos. E um grande boato, que infelizmente muita gente ainda reproduz, é que os quilombos eram cheios de pessoas também escravizadas. Então eles escravizavam outras pessoas. Ah, professora, você está dizendo então que todo mundo era livre ali dentro? Eu estou dizendo que esses registros, quem está falando não são aquelas pessoas. Imagina se você fosse escrever a história de alguém que é seu adversário. Você vai escrever como? Pois é. Então, era muito mais profundo. A gente tem uma série de quilombos. Destacamos o Quilombo dos Palmares, que foi o maior dos quilombos, na Serra da Barriga, no Piauí, que foi fundado por uma mulher, a mãe de Zumbi dos Palmares, né? Que era uma rainha guerreira dentro da África. E ela conseguiu ali desenvolver aquele território, mais tarde Zumbi dos Palmares também, e hoje a gente comemora o Dia da Consciência Negra no dia do assassinato desse personagem, né, desse sujeito. Prof, nesse meio tempo, a escravidão indígena acabou? Não, tá? Continuou, era menor, mais escassa, mas continuava. Professor, é verdade que os indígenas não foram escravizados porque eles eram preguiçosos? Olha que louca essa ideia. Não. Tá? Não era por isso. Os europeus viam como preguiçosos porque os indígenas não viam sentido no acúmulo. Então, eu já falei sobre isso na outra aula, então eles passaram a julgar os indígenas assim, e como o discurso dos fortes acaba sobrepujando, né? Acaba vencendo o dos outros, ficou por isso, né? Até como uma brincadeira, algo que, vamos falar, não tem graça nenhuma. Por fim, tem uma outra pergunta que as pessoas fazem, que é, professora, é verdade que a violência ela ficou muito maior quando a escravidão acabou? Aí eu vou te perguntar uma coisa. O que é a violência? Porque eu já ouvi muito essa pergunta de alunos, né? Eu estou imaginando que vocês possam estar fazendo porque a gente está à distância. Mas, violência, quando ela é considerada criminosa, é porque rico não faz. Quase sempre é isso. Porque se você parar para pensar, a gente falou até agora de sequestro, estupro, mulheres negras eram estupradas, indígenas o tempo inteiro, de tortura, de assassinato, tudo isso é violência. Então, a violência ela faz parte da história do Brasil desde sua origem enquanto Brasil, né? Então, na verdade, a violência ela sempre foi um traço. E agora sim, para encerrar, vamos falar da herança cultural dos povos africanos. A gente tem praticamente todos os estilos musicais brasileiros com a contribuição africana, como o afoxé, maracatu, pagode, samba, axé, e eu estou falando só os mais conhecidos. Instrumentos musicais como tambor, cuíca, alguns tipos de flauta, o berimbau, alguns cantos, jogos, danças, na culinária, nossa, né? Vamos falar de feijoada, que a feijoada ela tem origem na Europa, mas a feijoada brasileira, que é essa com restos de carne de porco, feijão preto é uma mistura com a África, o feijão preto é africano, o quiabo, o acarajé, a cocada. As religiões que são daqui do Brasil, elas têm origem africana, como Umbanda, Candomblé, isso porque são as duas mais conhecidas, mas tem mais.
com relação ao contato entre brancos e africanos, a gente também tem uma herança europeia muito triste, que é o racismo, né? Que é o que a gente mantém na América como um todo, sem observar ou naturalizando as lutas negras. Precisamos parar e notar essa herança, porque essa herança é péssima e é uma herança branca, né? Então, quem tem que resolver? A população branca, não é assim? Na aula que vem, nós vamos falar sobre o ciclo do açúcar e depois vocês vão ter outro professor para falar sobre os holandeses no Brasil, certo? Então, até semana que vem. Beijo!